Pai Senhor, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim aqui trazer uma pequena, rápida palavra para vocês, tá? Nem vou enrolar muito pra gente já ir pro assunto, né, que interessa. Eu quero ler aqui com vocês, se você tiver Bíblia e se quiser acompanhar, Tiago, capítulo 1 e alguns versículos. Primeiro, do 2 até o 4, aí eu vou estar lendo, tá? Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria ao passardes por provações. 3. Sabendo que a prova da vossa fé, presta atenção nessa palavrinha, desenvolve a perseverança. 4. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Agora, vamos ler aqui o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá o quê? A coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Por que será que Tiago diz, né? Devemos ter grande alegria ao passarmos por provações. A resposta do próprio Tiago, que o próprio Tiago já nos traz no versículo 3. Ele explica que a prova da nossa fé vem como que? Como a gente viu ali, né? Desenvolve a perseverança. Então a prova, ela é usada como instrumento de Deus, para nos forjar, para forjar o nosso caráter, para moldar o nosso vaso, para fazer de nós homens e mulheres de Deus com grandes experiências e aprender a sobreviver aqui na terra. A gente precisa passar por provações, gente. Se a gente pudesse escolher não passar por provações, talvez é óbvio que a gente escolheria não passar. Mas aí a gente viveria, tipo assim, mais ou menos como animais. Porque aí a gente se tornaria até irracional, porque não ia ter necessidade de pensar, porque a gente só ia viver feliz. Aí a gente não ia ter problema para solucionar, né? A gente ia viver como animais, só andando por aí, comum, sabe? A gente não ia ter essa humanidade que a gente tem dentro de nós hoje. Então tudo debaixo do céu tem um propósito. Eclesiastes 3 diz isso, que tudo debaixo do céu tem um tempo determinado para acontecer e tudo tem um propósito. E também não me lembro onde diz, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até as provas, até as pessoas que o inimigo usa muitas vezes para trazer afronta pra gente. Tem um mundo de coisas que acontece que é prova e é luta e por aí vai. A perseverança deve ser considerado um dos principais fatores que auxiliam na busca da eterna salvação. Porque a gente está aqui nessa terra, mas a gente está aqui buscando perseverança para alcançar a salvação. A gente fala assim, eu já sou salvo, né? Eu já sou salvo. Mas, na verdade, a gente tem que buscar a salvação o quê? Todos os dias. Por isso que todos os dias a gente tem que pedir para Deus fazer morada no nosso coração. A gente já aceitou Jesus. Você que já aceitou Jesus, você foi lá na frente, você declarou que Jesus é o teu Salvador, você reconheceu, foi tocado pela palavra, e aí passou os anos e eu também, posso falar isso também, que a gente deixou para trás o primeiro amor, né? Naquela época a gente estava sendo ainda curado por Deus. Quando a gente buscou a salvação, quando a gente aceitou a Jesus, a gente estava passando por um processo de cura, né? Você que aceitou a Jesus assim já em umas idades mais avançadas, né? Não nasceu assim já na igreja, você, né? Foi um processo de cura para sua vida, porque o nosso Deus, ele começou a te libertar daquilo que você fazia, enfim. E isso gerou em você na época, eu creio que gerou em você um amor por Deus, assim, uma alegria, algo diferente, algo que você nunca tinha sentido. Mas talvez com o passar do tempo você já não sente mais a mesma coisa que você sentia. E na verdade, a gente tem que voltar a sentir aquilo que a gente sentia quando a gente aceitou a Jesus. Porque a nossa salvação,
aqui a gente declarou que Jesus é o nosso Salvador, não quer dizer que a gente está salvo, né? A gente tem que buscar a Jesus todos os dias. E por isso que a gente fala que a nossa vitória não está no começo, não está no meio e não está no começo, desculpa, não está no começo e nem no meio. Me perdi aqui, credo. Ela está no fim, né? A nossa vitória está no fim. No final da nossa vida, se a gente conseguir, em nome de Jesus, ser fiel até a vinda de Jesus ou até Jesus nos levar, aí sim, aí a gente alcançou a nossa salvação. É por isso que a gente não pode bobear, né? A gente anda bobeando demais, quem sabe, né? Será que você anda bobeando demais? Será que você tem deixado o primeiro amor? Eu tenho meditado nisso, irmãos. E eu tô falando aqui, mas é pra mim essas palavras também. Primeiramente é pra mim, tá? Então, a perseverança deve ser considerada dos principais fatores que nos auxiliam na busca da eterna salvação. E a eterna salvação só poderá ser alcançada se conseguirmos viver para Cristo até o fim da nossa vida. Ou seja, eu nem lembrava o que eu tinha escrito aqui, que eu tô lendo uma meditação que eu fiz há tempos, e eu falei a mesma coisa que está escrito aqui. A vitória não está no começo e nem no meio da trajetória, mas ela está no fim. E nessa trajetória a gente precisa sobreviver. E para a gente conseguir ser perseverante, para alcançar a nossa salvação no final da nossa vida, ou se Jesus voltar, a gente tem que ser perseverante. E para ser perseverante, a gente precisa ser desenvolvidos como servos e servas de Deus. E para sermos desenvolvidos, a gente precisa só passar pela prova. Se Jesus chegar para a gente e falar, faça assim, faça assim, faça assim, a gente tem uma guerra muito grande espiritualmente falando. Muitas vezes a gente não vai obedecer. Então, o que Deus faz? A gente é tão miserável, sabe? Tão pequeno, tão pó essa terra, que a gente precisa passar por prova para aprender ali na marra, sabe? Porque se Jesus chegar e falar, muitas vezes a gente não vai obedecer. A gente quer andar pela nossa vista, e quando a gente tem que andar pela nossa fé. Muitas vezes a gente acha que sabe de tudo, né? E muitas vezes a gente não sabe nada. A realidade é que a gente não sabe nada. Se não for Deus na nossa vida, meu Deus, o inimigo nos engoliria vivo. Diz na palavra de Deus isso. E estava tentando me lembrar de um versículo aqui, mas se eu lembrar já vou falar para vocês. Vamos continuar. Através da perseverança, poderemos atravessar a linha de chegada tão sonhada da nossa vida. Imagina, meus irmãos, nós atravessarmos essa linha de chegada. Eu estava meditando, me lembrando aqui do atleta, né? O atleta, ele precisa ser desenvolvido, né? O atleta, qualquer área do esporte aí, eles não chegam lá para ganhar já, hoje eu vou participar da corrida, eu vou ganhar. Não, é muito treino. E essas provas que a gente passa é treino pra gente poder chegar lá e vitória, graças a Deus. E a gente vai poder dizer em nome de Jesus no final, eu venci o mundo, assim como Jesus diz em João 16:33. Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus nunca disse que a gente não teria aflições. Ao contrário, ele disse, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque a gente não está sozinho. Ele só está em silêncio, porque na hora da prova ele fica em silêncio, mas depois ele ou nos corrige ou ele nos dá aquele parabéns caloroso, né? Ele fala com a gente, ele fala com a gente muito. Tudo que vai acontecer, ele sempre nos avisa de alguma forma, pode ser em sonho, ele usa alguém, ele fala na palavra, no louvor, na igreja, na sua casa, enquanto você está escutando um hino. É que a gente tem muita falta de percepção, sabe? Muitas vezes eu mesmo já tive muito sonho, tudo que já aconteceu na minha vida, sempre Deus mostra, sempre. Seja coisa boa, coisa ruim, assim que aos meus olhos é ruim,
Sempre, sempre Deus mostra, mas a gente não entende, né? Mas por isso que ele fala, tem de bom ânimo, você não tá sozinho, não tá. É só um momento de prova, é só uma fase, é igual um jogo. A gente precisa jogar nessa vida, né? E cada vez a gente vai passando de fase, e as fases vão ficando mais difíceis, porém a gente vai ficando o quê? Mais fortes. A gente vai ficando mais forte a cada prova que a gente passa. E esse é o objetivo, para a gente conseguir permanecer, perseverar até o final e sobreviver aqui nessa terra na presença de Deus. Em Mateus 24:13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas não é fácil perseverar, gente. É muito difícil. A gente tem que matar 1 ou mais leões por dia pra gente sobreviver, né? E imagina se a gente pudesse ver, né, o que acontece no mundo espiritual. Algumas pessoas têm o privilégio de ver, Deus permite que vejam, mas também para poder ver não é qualquer pessoa, não é de qualquer maneira, né? Mas imagina se a gente visse, medita aí na sua casa, e esses leões vêm tentar nos fazer parar, né? E é difícil resistir, porque tem tentações, tem as lutas, tem os problemas. Muitas vezes, como eu ouvi um cantor falando esses tempos atrás, parece que as lutas conversam entre si e falam, vamos atacar agora, vamos fazer agora, vamos ver se vai ser fiel agora, né? É bem assim. E em Mateus 26:41, diz assim: vigiai e orai para que não entreis em tentações, porque na verdade nosso espírito já está pronto, mas a nossa carne é fraca. Aí é a guerra, né? A carne da gente é fraca e isso influencia na nossa salvação, se nós permitirmos, né? E aí eu quero deixar aqui para meditação de vocês em 2 Timóteo 2:12. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Naquele dia, ele vai falar, né? Não vos conheço. Quem que é você? Não conheço. Imagina? Então, gente, vale a pena. É doído, é sofrido, mas esse mundo tá tão ruim. Sem Jesus ainda, imagina. Não dá para ficar sem Jesus. E Tiago 5:11 também diz assim: como sabeis, temos por bem-aventurado os que perseveram. Ouvintes da paciência de Jó e vistes o fim que lhe deu. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Até aqui estudamos acerca da perseverança, sobre o motivo pela qual passamos pelas provações, segundo escreveu Tiago. Aí aqui em 1 Pedro 1:6-7 também diz assim: nisto vos exaltai, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecido por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que parece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Essa palavra não precisa nem explicar, né? Já diz tudo que eu falei até aqui. Além disso, em Romanos 8 e versículo 18, acho que é versículo 18, que diz também que as nossas provações, deixa eu achar para eu ler certinho para vocês, peraí. Então, estou certo, diz assim, Romanos 8:18. Estou certo de que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quando esse dia chegar, lá não haverá tristeza, lá não haverá dor, lá não haverá, né? Não haverá angústia, não haverá essa angústia que causa as provas no nosso coração, que tem dia que parece que o nosso coração tá assim, amassadinho, né? Lá não vai ter isso não. Lá vocês vão ver quanto vai valer a pena servir a Deus. Então, irmãos, insista, tá bom? Eu vou louvar a Deus aqui com o hino, e se vocês souberem aí, vamos adorar junto, amém? Além do rio
do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de